Boa noite. Nós não temos mediador, é uma jam session. Então, cada um inventa uma história. Mas a história que nos pediram para comentar hoje, talvez esteja na cabeça de muita gente por aqui. É que o mundo está dando o Brasil deu umas certas voltas, ficou um pouco conservador, ou pelo menos a política brasileira ficou conservadora, e as pessoas perguntam muito, puxa, mas como é que vocês estão se dando com esse Brasil conservador? A primeira coisa que eu disse lá é que não era só o Brasil, que é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Nós ainda não temos uma interpretação precisa disso, mas é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Nos países do chamado leste europeu, na Turquia, mesmo nos Estados Unidos, com a vitória do Trump, houve uma nova posição e a gente tem que navegar nesse mar. Não é? Nós sabemos, pela idade, que essas marés passam, né? Mas, de qualquer maneira, estamos tentando entender como navegar nelas. A gente já sabe que o Brasil não vai acabar, né? Várias vezes se pensou nisso, mas já se aprendeu. Eu estava falando com o Marcos Zambujo outro dia, é um cara muito amigo e boa gente, diplomata. Falei, puxa, mas o Itamaraty estão acontecendo umas coisas estranhas. Eu falei assim, isso passa. Eu falei, tá bom. Me tranquilizou. Mas para que passe também, para que as coisas... Não passa só, que eu digo, mas para que tenha um desfecho bom, que a gente tire alguma coisa boa disso, a gente tem que refletir como é que navega nesse mar. Eu não tenho todas as coordenadas, às vezes eu me arrisco também a me perder nesse caminho, mas há uma discussão entre nós, né, sobre como navegar. A minha posição desde as eleições é uma posição de reconhecer que havia um movimento importante, um movimento importante entre as pessoas comuns, que são acionadas por populistas de direita, que as fazem entender, ou as fazem, pelo menos, sentir que existe um sistema dominador, não é? E que esse sistema dominador não é constituído apenas dos poderosos, mas que os intelectuais, de uma certa maneira, fazem parte dele. Com seu discurso complicado, eles só ajudam a dominação. Então, como é que a gente entra nesse campo, né? Como é que a gente consegue mostrar às pessoas comuns que nós não somos adversários e que não estamos aqui para fazer um discurso que ajude a opressão ou ajude as dificuldades que eles vivem. Então, essa tática é uma tática muito especial, porque a esquerda, no meu caso, né, me critica muito. Aliás, me critica por uma série de coisas, mas agora me critica por achar que eu sou muito condescendente, que eu sou, de uma certa maneira, muito tranquilo em relação à ascensão deles. Mas a minha tática é parecida com o que eu li agora nesse livro O Povo contra a Democracia, que acaba de sair. E já desde as eleições, né? Nesse livro O Povo contra a Democracia, o autor defende a ideia de que nós não devemos estigmatizar as pessoas que pensam dessa maneira ou que acreditam em soluções simples para problemas complexos, mas que a gente tem que fazer com muito cuidado a exposição do problema, mostrar que ele não é tão simples assim. Então, entre essa atitude amigável de reflexão, de diálogo, e a atitude que imediatamente estigmatiza, fascista, reacionário, não quero falar com você, há uma diferença grande. Né? E não há movimento nenhum, né? Não há movimento. Eu acho que se você petrifica dessa maneira, bom, você é um fascista reacionário, eu não quero conversar com você, a gente não vai a lugar nenhum, a não ser continuamos na mesma posição sempre. Eu acho que o grande trabalho é encontrar a forma de você expressar suas ideias. Eu nunca vi um adversário de posições políticas como um inimigo, como alguém a ser destruído.
né? Sempre tive adversário, uma pessoa que pensa diferente de mim, e ao longo da vida, eu e essas pessoas fomos mudando tantas vezes, tem uma dinâmica ali. Você tem que ter um mínimo de uma humildade altiva, assim, para você falar, olha, não é bem isso, você me dá licença, ser educado, porque esse estilo de discussão que ficou muito marcado no Brasil, esse troço, um fascista, extrema-direita, comunista, agora é comunista, voltou à moda, até o general Mourão é comunista, os General banqueiros... Mourão, perigoso comunista. Os banqueiros são comunistas, a TV Globo é comunista. Então, dessa forma não se vai a lugar nenhum, você tem que respeitar as pessoas primeiro, para você expor as suas ideias, e nada está parado. O próprio governo Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro, várias vezes, ele volta atrás com a maior facilidade, o que é um ponto positivo nesse sentido. Ó, cara, ouve o que as pessoas estão falando. Enquanto tiver... Ou então não pensa no que fala. É verdade. Essa semana, por exemplo, eu até andei refletindo sobre isso, porque o Bolsonaro fez um passeio no lado selvagem, um passeio no lado mais íntimo, né? Falando de sexo. Ele falou assim, não, os homossexuais não podem vir fazer turismo no Brasil, porque é contra as famílias. Isso, os homossexuais são, na opinião deles, são um anátema da família. E os homossexuais, muito corretamente, disseram, não, mas nós não somos filhos de chocadeira. Todos nós temos família, saímos de uma família. É um equívoco você antepor o homossexual a uma família. Em seguida, ele diz o seguinte, mas quem quiser vir a transar com mulher no Brasil pode. Né? Quer dizer, as nossas mulheres estão aí, disponíveis para os estrangeiros que quiserem vir transar. O que não é uma grave, mas nós sabemos que o presidente da República não fica comentando questões íntimas dessa natureza, não é? Nenhum presidente do mundo comenta questões íntimas dessa natureza. E ele perde o ponto, porque a única questão que nos interessa não é o que os adultos fazem entre eles. Eu digo politicamente, a minha posição política, sei qual é a tua e tal, mas a posição que interessa é o seguinte, é que nós temos que reprimir de uma forma correta, como temos feito, com algum sucesso no Nordeste, a prostituição infantil, porque isso é realmente um problema nosso. E ele nem se toca que isso é um problema. Ele fala de turismo sexual e esquece das crianças. A outra, coitada, a Damares, eu não sei, ela de vez em quando fala sobre isso, não é? Quando ela não está definindo quem vai vestir rosa, quem vai vestir azul. Né? Eu agora soube que ela está doente. Eu até fiquei... hoje, disseram assim, você é muito delicado, você viu? Você é muito delicado com a Damares porque você a chama de uma idealista. Mas, meu Deus, eu vejo o mundo e vejo a Damares. Eu só posso considerá-la uma Quixote de saia. Você imagina uma mulher com 3 funcionários burocratas diante dela, 3 carros velhos na garagem do Ministério. Assim. Agora, todos vão vestir, os homens vão se vestir de azul e as mulheres vão vestir de rosa. Você imagina que tarefa gigantesca essa mulher não tem pela frente. Né? Ela quer organizar a maneira como as pessoas se comportam. Que tarefa, entende? Ela realmente diz que já está cansada, já não aguenta mais. A química humana é desafiadora. Né? Você não consegue fazer com que os componentes se unam da forma que você quer. Não é? Impressionante. Eu vejo pela minha própria vida, na minha vida, tudo que eu consegui foi conversando, foi negociando, foi tolerando. Meu pai me ensinava muito, insistia na virtude da tolerância, de você entender o outro, tudo que...
Então, eu vi no grito, na ofensa, eu não consegui nada. Só fazer inimigos, criar inimizades, criar antipatias, e sem resolver nada. E esse diálogo, é preciso que as pessoas mantenham esse diálogo também, porque eu acho que grande parte dos eleitores do Bolsonaro são eleitores desiludidos com a esquerda, com o PT, com o populismo de esquerda, então quero o populismo de direita. Os caras dizem, você está preocupado com o Bolsonaro? Eu não estou preocupado. O Bolsonaro discuto com ele há 16 anos, já sabemos onde ele está, onde eu estou, entende? Estou preocupado com os eleitores dele, com as pessoas que, como ele... Porque quando você vê o que ele fala, você observa, quem anda pelo Brasil, observa que ele está falando coisas que você já ouviu numa esquina, já ouviu numa barbearia, já ouviu em algum lugar. Ele não é um homem isolado no Brasil. Ele fala coisas que algumas pessoas sentem. Por exemplo, a questão das ciências humanas, não é? A questão da sociologia, da filosofia. Ele diz, não, nós temos que ter coisas concretas, nós temos que investir dinheiro em agronomia, em coisas que produzem. É a sensação muito comum nas pessoas, até no meu pai, velho pai. Ele achava que realmente as atividades que valem a pena são aquelas que produzem bens materiais. Entende? Eu compreendo isso, entende? Eu compreendo e acho perfeitamente possível que isso aconteça. No passado, houve gente que achava que a única atividade que valia a pena era a agronomia, né? Você produzia na agricultura. Então, eu compreendo isso, mas aos poucos você vai mostrando às pessoas que eles estão navegando contra a corrente, não é? Porque não é exatamente assim. No caso das ciências humanas, elas hoje são cada vez mais importantes, inclusive convergindo com a robótica, com a inteligência artificial. Quer dizer, você hoje não pode abrir mão de um desenvolvimento nesse setor. Então, a gente tem que ir devagar explicando, porque é o único jeito, né? Não tem outra maneira de avançar. Foi uma mudança enorme que está obrigando as pessoas a repensar, né, ideias tão prontas há muito tempo, que foram abaladas por isso, e justamente num momento em que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo um clima de um grande antagonismo, um antagonismo epidêmico, né? Uma epidemia de antagonismo, sob todos os pretextos, antagonismo sexual, racial, político, econômico, tudo isso foi facilitado pela internet, tudo isso digital deu voz a todo mundo, né? Então, eu acho que as pessoas também, como nunca tiveram voz, estão há séculos juntando ressentimentos, juntando rancores, juntando perplexidades ali, e quando teve a sua... Agora é nós! Então, aí, poder botar para fora toda a sua raiva, muitas vezes legítima até, né, em relação à sociedade ou às pessoas, tudo isso, e ainda protegido pelo anonimato. Então, não podia... tudo não podia ser pior, o momento não podia ser pior, você discutir essa situação num clima, como tinha no Brasil, sei lá, na primeira eleição do Lula, seria uma moleza, né? Mas não é. Agora, o interessante é que a gente tem que ter, talvez, uma visão mais de longo prazo, né? A característica do populista, tanto de esquerda quanto de direita, é propor soluções simples para problemas complexos. E perceber que, ao longo do caminho, a popularidade dele vai escapando entre os dedos. Entende? Ele vai perdendo porque ele não consegue dar resposta a essas questões. E olha que o Bolsonaro faz um esforço extraordinário para tentar manter a chama,
não é? Ora ele corre aqui contra não sei, aqui. Então, ele está procurando criar situações, ciências humanas, os homossexuais, daqui a pouco é a maconha, entende? Vamos prender essa gente, acabar com essa maconha, nuvens de fumaça correndo no mundo real, e eles querendo acabar com a maconha. É impressionante. Os Estados Unidos fazendo fortunas com a maconha, de imposto, de tudo. Mas tudo bem. Mas vai chegar. É a tentativa de manter uma chama, de manter o eleitorado com uma esperança de que algo está sendo feito, que a nossa visão moral definitiva vai acabar se impondo, entende? E eu acho que, aos poucos, a situação vai mudando. O único medo que eu tenho, analisando a situação da Argentina, né, o único medo que eu tenho é de que, se a população não amadurece nesse processo, o populismo de direita dá margem ao populismo de esquerda. E vice-versa. E depois dá margem, de novo, ao populismo de esquerda. Isso é muito problemático, né? Eu tenho a sensação, talvez, no Brasil, dependendo de como a gente conduziu o processo, que pode haver um amadurecimento. Entende? Eu acho, por exemplo, difícil uma volta do populismo de esquerda, tal como ele se manifestou nesse período. Inclusive, tendo diante de nós uma situação tão dramática e tão inequívoca como a situação da Venezuela, né? Basta as pessoas observarem o que está acontecendo na Venezuela para elas terem o pé um pouco atrás, né? Mas, na Argentina, por exemplo, hoje você vê um duplo processo. O lançamento do livro da Cristina Kirchner foi um sucesso, entende? Os investidores internacionais já com medo da volta da Cristina Kirchner. E se isso acontecer na Argentina, já é um sinal muito ruim, no sentido de que é possível ainda, em certos países, que haja uma alternância de populismos. Não há mais espaço para a complexidade ou para as nuances, para as políticas que realmente conseguem resolver alguma coisa. Porque, na verdade, né, a gente, quando era revolucionário, toda essa coisa, a gente pensava em mudar o mundo, tinha uma visão voluntarista, né, e realmente a política é uma coisa muito mais leve do que isso, entende? Ela apenas dirime os conflitos, ela apenas faz o barco tocar, entende? Ela tem autores assim importantes como Isaiah Berlin, por exemplo, mostra que a política é uma maneira de você trabalhar as divergências e fazer tocar o barco, entende? Você não vai criar grandes novidades. Essas novidades, essas mudanças acontecem num processo muito mais amplo, muito mais lento, né? Então, as pessoas têm uma expectativa de mudar o mundo, né? De transformar em um governo, completamente o país. Em 4 anos. Em 4 anos também. E eu acho que ele lidou também com essa enorme frustração popular, né? Porque eu senti em algum momento, todo mundo sentiu que o Brasil teve quase, né? Nós não tínhamos vivido ainda uma situação dessa ali, antes da crise de 2008, o jeito que o Brasil... A gente já achou que já tinham passado dessa etapa, essa santa ingenuidade. E aí a coisa foi... Mas o brasileiro tiveram essa sensação ali, agora já sentiu o gostinho doce, o taste of honey ali. Voltar para trás é muito mais doloroso do que quem nunca teve essa sensação. Então, isso para mim explica muito essa frustração e esse ódio que as pessoas queriam votar em qualquer pessoa, menos aquilo que estava, né, que o Bolsonaro espertamente entregou. É os artistas, é a TV Globo, é os comunistas, velhos fantasmas, né, ali. E aí, pronto, aí fica difícil. Não, eu acho agora que a gente tem que tocar o barco, né, e ver para onde as coisas estão indo e tentar fazer as críticas que são necessárias, continuar estudando o país, continuar
percorrendo, conversando com as pessoas, para sentir ainda onde se pode tocar, o que se pode fazer, porque é muito difícil, né, você pensar que vai mudar as coisas dessa maneira. O Brasil tem o seu ritmo, tem suas dificuldades, então é difícil porque as pessoas veem nisso um certo conformismo, entende? Mas não é, tem que... Como é que você... Um país que, de repente, você chega no governo, um governo que não acredita no aquecimento global, é cético. Ele acha que o aquecimento global é uma invenção para taxar as pessoas, né, para criar impostos e tal. O que você vai fazer? Né? Você tem que, progressivamente, mostrar que alguma coisa está acontecendo. Né? E também observar como o nível caiu também, porque eu me lembro dos debates internos da esquerda. Eu não quero colocar a esquerda num nível superior, eu não estou comparando os dois só por isso. Mas os debates internos da esquerda tratavam de ideias. Né? A gente discutia, a luta armada derruba a ditadura, ou é o povo organizado que derruba a ditadura? A nossa etapa é socialismo ou é nacional revolucionário? Cada uma dessas discussões tinha um sentido, e que em cada lugar estavam os nossos adversários. Quer dizer, os socialistas eram adversários dos nacionalistas, ainda são até hoje, de uma certa maneira. Né? Mas hoje você vê o debate é muito, sabe, pinta o cabelo, esse pinta o cabelo não presta, entende? O homem que é o responsável por formular toda a política, ou não formular a política, mas orientar, fazer a cabeça dos filhos do presidente e, eventualmente, do próprio presidente, ele trata os adversários dessa maneira, entende? Esse general Mourão pinta o cabelo, o Santos Cruz é um idiota, que é um absurdo conversar com ele. Quer dizer, o nível baixou muito também, entende? É um nível interno das discussões do governo, você não consegue captar muito claramente onde estão realmente as tendências. Você pode localizar que eles estão brigando, e pode até simplificar, de uma certa maneira, que estão brigando de uma forma que brigam todos os revolucionários, quando chegam ao governo. O governo se divide entre os pragmáticos, que tem que tocar o barco, não é, que tem que levar o leite da criança, e os idealistas, que querem, de uma certa maneira, mudar tudo, fazer uma revolução mental no país. Aparentemente, é disso que se trata. Mas num nível que não é compreensível. Quer dizer, eu suponho, entende, que poderiam avançar um pouco mais. Mas não é. Esse guru do presidente, né, Olavo de Carvalho... É abominável. Não abominável. Não, acho um cara... por exemplo, outro dia alguém me falou assim, puxa, você não vai protestar porque ele falou contra você uma coisa? Ele falou num livro dele antigo que eu não tinha competência nem para ser sargento do exército de Uganda. Ou de Uganda ou do Zimbábue, uma coisa dessa. Eu falei, eu não vou protestar, eu vou esperar o Uganda protestar. Se não protestar, eu fico na vida. Isso mesmo. É verdade que eu acho que não deve brigar com esses velhos rabugentos, sabe? Outro dia, o Gilmar me mandou umas cartas horrorosas, uns WhatsApp horrorosos. Eu falei com ele, olha, não dá, cara. Nós somos gente de idade, ficar brigando com a situação do Brasil desse jeito. Isso mesmo. Ele nunca mais mandou. Não. Eu não faço a menor questão de ler. E agora esses caras, você vê o que eles fizeram agora? Fizeram uma licitação para comprar lagosta, medalhão de lagosta que tem que ser comprada e tem que ser servida com manteiga queimada, né? Vinhos brancos e tintos que tem que vencer 4 concursos, 4 prêmios. Não esclareceram se nacionais ou internacionais, mas eu suponho que 2 nacionais e 2 internacionais. Entende? Mas uma fortuna, entende? Para comer, mas por que o ministro tem que comer a comida que o Estado paga se ele tem um salário para comer? Não, vai no restaurante ali, paga o que tem que comer. Eu não entendo isso, entende? E eles
apesar de todas as críticas, eles reafirmaram a licitação. Então, eu acho que essa o arrogância... planeta que não dá para discutir. Eu entendo, Esse não dá, esse Supremo Tribunal, isso é uma coisa que não dá, parece uma casta indiana, Mas são uns brahmanes e nós somos todos párias. E eles fazem, eles se julgam com poderes, são infalíveis, todos. E eu, revoltante, eu vejo, eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos, ministro da Suprema Corte, só o presidente tem carro. Os outros todos, ou vai de táxi, vai com seu carro próprio, alguns vão de metrô, vários, na Inglaterra, na França, qualquer lugar. Aqui não, o assessor do assessor do assessor do ministro tem carregador de carregador de bagagem, de peso, tem vários que carregam. Tem caminhões, para que o Supremo precisa de caminhão? Tem sala especial no aeroporto. O Marco Antônio Villa fez um levantamento completo do número de funcionários e das coisas que eles tinham. Entende? E eles consideram absolutamente natural. Mas, por outro lado, é muito perigoso também quando você entra numa crise. Eu ouvi, por exemplo, a Regina Duarte e o próprio filho do Bolsonaro falou assim, não, o soldado e um cabo vão lá e fecham. Regina, temos que fechar o Supremo. Aí o Rui Barbosa vai se mexer lá no túmulo também. Né? Quer dizer, nós não podemos, isso é impensável. O que nós temos que fazer realmente é tentar melhorar esse nível, né? Melhorar a relação dele. E agora, quando eles entram... E o problema do Supremo também é que eles têm um cargo muito nobre, entre aspas, são aristocratas, mas estão na televisão. A televisão não suporta a aristocracia. A televisão vulgariza tudo, entende? Não adianta. Eu, por exemplo, vou te dizer sinceramente do meu coração, eu estava assistindo um jogo do Bayern e o Lewandowski perdeu 2 gols. Eu virei o dial da televisão e o Lewandowski estava defendendo uma tese que me parecia ligada ao PT. Porque eu pensei, o Lewandowski é um zagueirão do PT. Eu tinha visto os dois simultaneamente. Você não consegue nenhuma aristocracia na televisão. A televisão é vulgar. Entende? Então, o fato da televisão brasileira filmar tudo que eles falam, discutem entre si, é impressionante, entende? Quer dizer, eles passaram a ser tão conhecidos como jogadores de futebol e muito mais detestados, evidentemente, do que os jogadores que perdem. Sim, sim, porque ali não tem times a favor, é todo mundo contra. E ele é a cara de pau, a arrogância que tem o Lewandowski, o Gilmar Mendes, tudo. Vou fazer porque eu quero, né? Eles dizem praticamente isso. A lei sou eu. E isso enfraquece muito a confiança do povo, das pessoas. Aí surgem essas coisas. Fechar o Supremo. Pô, quando o problema é o tal da radicalidade no grito. Cara, em vez de dialogar, se o Supremo não seria muito melhor se tivesse... Pode-se trabalhar novas regras para o Supremo, pelas quais o Dias Toffoli jamais seria ministro. O responsável por isso, talvez, fosse o Parlamento, entende? Quer dizer, onde você poderia exercer um controle maior, estabelecer um diálogo e tal, é o Parlamento. É um poder que teria condições de ser um moderador aí. Mesmo porque tem atribuições legais de cuidado supremo, até de caçar, eventualmente, um ministro, entende? Mas o Parlamento, nas circunstâncias que nós conhecemos, depende muito deles. Todo mundo, ou quase todo mundo, tem um rabo preso. Tem dificuldades lá no Supremo, entende? O Parlamento me parece um pouco como a cadeia, entende? A cadeia, eu passei 16 anos lá, passei muito menos tempo na cadeia, né? Não sei se feliz ou infelizmente, mas na cadeia você chega, primeiro você não conhece ninguém, né? Você é julgado num mundo assim, completamente desconhecido. E você passa a viver naquele momento, olho no olho. Você não é nada. Então, a primeira coisa que você pergunta ou pensa assim, qual é a sua bronca? Entende? Qual é a sua bronca? O que te trouxe aqui? Às vezes você pergunta, às vezes não pergunta. Mas está sempre na cabeça, qual é a sua bronca? No Parlamento também, você olha, qual é a bronca dele? Entende? Qual é o rabo que ele tem? Entende? Então, isso acontece também. Entende? Eles não têm condições. Às vezes você vê tentativas
de alguns senadores e tal. Mas não são tentativas eficazes, são tentativas de ganhar popularidade em cima da desgraça, que é a desgraça dos próprios ministros. Entende? Então, você vê, o cara faz uma oposição, mas não há uma articulação que busque um objetivo, entende? Eu sei que é difícil, eu mesmo falhei inúmeras vezes nisso. Conseguimos 2 vezes derrubar o Severino, foi eficaz, e conseguimos derrubar o Renan, foi eficaz também. Quer dizer, o Renan não derrubou, não caiu completamente, ele caiu para o segundo plano, ficou lá, entende? E depois ressuscitou e voltou. Mas não há essa eficácia no parlamento de eles se articularem para realizar a coisa que é necessária. A tendência é as pessoas aparecerem e tentar dialogar com seus eleitores ou ganhar popularidade. Entende? Então, nós estamos meio complicados nessa história, estamos um pouco complicados. Eu esperava que o parlamento fosse ou tivesse ele foi mais novo do que eu esperava, porque, como os partidos pegaram toda a grana, falei assim, eles vão impossibilitar a mudança, qualquer tipo de mudança. Eu achava isso também. Mas houve mudança, entende? Mas acontece que a mudança não é necessariamente uma novidade. Eu conheci muitas pessoas novas que chegam ali e passam a falar como os velhos dentro de 3 semanas, 4 semanas. Começam a ter o comportamento, porque existe uma força muito grande. Entende? Eu imagino isso também, quando o doutor Ulisses Guimarães falava, né, que o próximo Congresso será sempre pior do que o anterior. Esse axioma de Ulisses vem se repetindo de uma certa forma, vem sendo... E eu sempre imaginei que o cara entra ali, você me corrige aí que teve lá, o cara entra bem intencionado, ali... Você era meu eleitor, pô. Eu sou eleitor cativo do Gabeira, votei nele em todas as eleições. Só que na eleição para a prefeitura a gente votou no primeiro turno, fiz campanha, tudo, botei a cara na televisão. Depois, por segundo turno, peguei minhas filhas, fomos para Buenos Aires. Vamos embora que isso está ganho. E fui esses 100 mil votos, nem 50 mil votos que faltaram, foi de responsáveis que nem eu e a minha filha. Mas o Ulisses, né, do parlamento, essa história que você está dizendo, do parlamento ser sempre pior, né? Eu acho, eu ouvi essa frase do Ulisses e observo que tem alguma realidade, entende? Mas, por outro lado, eu observo que nela também tem uma certa visão de desconfiança em relação à democracia, no sentido de que, quanto mais democratiza, entende, mais mudam as figuras, não é? Você começa a ter gente que vem do sindicato, você começa a ter gente que vem do movimento social, não é? Você começa a ter tem também aqueles locutores que ficam esbravejando nos rádios, pedindo a morte do bandido bom é bandido morto. Então, a cara do povo brasileiro fica cada vez mais evidente ali. Sim. Então, o que a gente está às voltas é com o desdobramento da democracia, entende? Não sabe exatamente como trabalhar esse fenômeno, entende? Eu acho que vai ter uma grande diferença, que acho que, pelo menos no aspecto da corrupção sistêmica, eu acho que foi um grande susto, pelo menos. Né? A Lava Jato foi um grande susto. O cara agora pensa 20 vezes antes de botar a mão em cumbuca ali. Então, esse Congresso novo aí, aquelas vantagens absurdas, isso tudo está muito mais moderado, né? Porque as pessoas estão... Nesse ponto é ótimo, toda essa fluência das redes sociais, ninguém mais está salvo. Né? Sempre vai ter alguém que vai discutir, que vai comentar e tudo. E o que é isso? É uma oportunidade ótima de você discutir
realmente quais são as possibilidades. Mas discutir no Brasil, quando vê ofensa, seu fascista, seu comunista, não há a menor esperança de nada. E a Lava Jato deu um passo à frente em relação à corrupção, né? Quer dizer, combatia-se a corrupção no Brasil, mas ela conseguiu dar um passo à frente. Em primeiro lugar, porque ela unificou, né, várias entidades ali, várias instituições, Polícia Federal, Receita Federal, né, promotoria. Então, isso já foi um passo. Em segundo lugar, ela adquiriu um know-how sobre um aspecto que os americanos sempre ressaltavam, que é a questão de para onde vai o dinheiro, entende? Como seguir o curso do dinheiro. Então, ela conseguiu se fixar um pouco na busca na trilha do dinheiro roubado. Em terceiro lugar, ela conseguiu uma articulação internacional que não havia. A Suíça, eu lembro o Jean Ziegler, teve no Brasil, é uma boa figura, ultra-esquerdista, boa pessoa, como sabem ser alguns ultra-esquerdistas, né? Ele escreveu um livro chamado A Suíça Lava Mais Branco. No momento que a Suíça realmente era o paraíso dos ladrões do mundo. Que você colocava o dinheiro lá, o dinheiro embranquecia. Era a maior lavanderia do mundo. A Suíça mudou também, progressivamente, entende? As relações do Brasil com a Suíça ajudou muito a Lava Jato, muito. E eu acho que isso também é irreversível. Hoje, para você colocar dinheiro no mundo, quer dizer, lavar o dinheiro no mundo, ficou muito mais complexo. Agora, a prática, pelo menos no campo do crime comum, né? A prática é a seguinte, você dá um passo à frente, mas você não imagina que o outro também não possa dar um outro passo à frente adiante, não esteja trabalhando um outro passo à frente. No caso do crime comum, eles sempre dão sempre um passo à frente maior. E pode ser que no crime político também, nesse esquema de lavagem de dinheiro, de saber como esconder o dinheiro, eu acho, por exemplo, sinceramente, que o Cabral ainda não abriu toda a grana que ele roubou. Entende? Eu tenho essa desconfiança. O Cabral não entregou nem 50% da grana. Ele está agora dizendo que está arrependido, que eram viciados em dinheiro. Então, ele quer ir para um rehab de dinheiro. Ele está pensando em reduzir a pena, porque ele sabe que ele pode alcançar aquela parte e, de uma certa maneira, usufruí-la. Tanto que ele foi muito esperto, porque é o telefone de alguém. É o meu, é de alguém. É aquele negócio assim, não fui eu. Mas, então, ele é muito esperto. E a mulher ficou de fora. Desculpem, eu jamais imaginei que alguém ia me telefonar essa hora. Como eu tenho filho, entende? Filho, você sabe, a gente sempre... Mas a mulher ficou de fora. Desculpem. Sim. E a mulher deve ter as contas todas. Acho que ela deve estar administrando tudo. Tanto quando o Bretas resolveu libertá-la, com aquela história de que ela tinha filho maior, ela tinha filho menor, quer dizer, uma mãe com filho menor não podia ficar presa. Nós sabemos que tem centenas. Milhares de mães. Ainda mais uma mãe que tem dinheiro para pagar a governanta, ou mandar os filhos para... Não precisava tanto. Mas ele decidiu que ela tinha que ficar. Eu falei, olha, por aí o Cabral vai conseguir, entende? Salvar uma parte do dinheiro. E eu tenho quase certeza de que ele vai salvar uma parte do dinheiro, entende? E está sonhando com a possibilidade de sair daqui. Ele está condenado a o quê? 200 anos? Ele está pensando, bom, 200 anos no Brasil, com bom comportamento, não sei o quê, eu vou tentar sair com 5 ou 6. Né? Então a grana está lá. Né? Mas ainda assim, eu acho que se avançou, eu acho que eles vão ter que ser muito mais capazes para poder continuar roubando. Agora, o que restou para nós
são essas coisas evidentes. De repente, você vê uma licitação dessas, é um escândalo. Quer dizer, é chamado um roubo, não é? Claro. E você não consegue. Você não consegue deter isso. Os caras confirmaram isso. Quer dizer, tinha que haver um Tribunal de Contas que desse duro mesmo. Entende? Uma procuradoria que desse duro. E um Congresso que desse duro. Porque é difícil você fazer uma manifestação de milhões de pessoas porque o cara está comendo lagosta, entende? Pô, eu vou sair agora porque eles estão comendo lagosta, entende? Dá preguiça um pouco também. Você fica indignado, mas não a ponto de ir para a rua. De ir para a rua. Não é? Estão tomando vinho com 4 prêmios, entende? Agora, lá no parlamento a gente vai ver, não teve ainda nenhuma manifestação assim, não houve nenhum caso rumoroso. Nós tivemos, eu acompanhei vários casos de escândalo. Um deles eu fui até relator de uma CPI, fui subrelator da CPI, e consegui, que era um caso que acontecia na época, chamado CPI dos sanguessugas. Eles compravam ambulâncias e vendiam ambulâncias, superfaturavam ambulâncias. Essas coisas eu acho que vão ser mais difíceis hoje. Como vão ser mais difíceis aquela loucura que o PSB fez uma época, que eles começaram a falar assim, vamos democratizar o acesso ao digital. É o que eles fizeram. Eles compraram uns computadores velhos e tal, e os ônibus, os ônibus custavam R$700 mil. E botavam os computadores, passavam nos bairros e mostravam o computador para as pessoas, ensinavam um cara a digitar alguma coisa e ia embora. E eles achavam que isso era democratização, mas era uma forma também. Eu não sei se hoje, entende, vão conseguir criatividade para descobrir essas formas que no passado a gente detetou e denunciou. Acho que hoje também vai ser muito mais difícil isso. Mas já não estamos assim tão preocupados. Existe uma coisa, quando a corrupção cessa, ou quando a corrupção esmorece, entra outra questão que nos alucina, a incompetência. Isso que foi. Hoje o menino nos perguntou, qual é a política de educação do governo? Qual é a política de saúde do governo? O governo tem uma política econômica, não é? Que tem aí os seus fundamentos, a privatização, a reforma da Previdência, eventualmente uma reforma tributária. Tem uma política de segurança, que é uma política capenga, no meu entender, quer dizer, é uma política que tem uma série de medidas restritivas, mas não se detém na questão da prevenção, que é fundamental, e não toca na questão que me preocupa muito, que é a questão penitenciária. Se o Moro passasse pelas penitenciárias que eu passei, ele estaria sabendo que a gente está com uma bomba, relógio na mão. E não há política clara sobre isso, entende? Então, a incompetência possivelmente vai continuar. Esse é um problema também que sempre teve no Brasil, a incompetência. Não, mas o cara é honesto, mas a incompetência dá mais prejuízo que o ladrão, também, às vezes, né? Então, esse é uma... Quando esmorece a corrupção, você começa a se dar conta da incompetência. E no Brasil ficou muito essa oposição. O cara, os competentes não são honestos e os honestos... Já errei tudo. Vocês não, entenderam? Mas tudo bem, a gente entendeu. Vocês entenderam, né? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, são corruptos e incompetentes quase sempre, entende? Sim. Não tem essa distinção muito grande. Porque sempre me intrigou no Cabral essa coisa, esse delírio do dinheiro. O cara que já pegou ali, só no Ike Batista, o primeiro ali, não sei quantos, 16, 20 milhões de dólares, já está de bom tamanho. Mas o Cabral tinha uma coisa, eu acho que eu o conheço como adversário, né? Ele é uma figura bem desprezível, mas ele tinha uma coisa que sempre me pareceu muito clara. Ele queria ter a vida de um bilionário. Ele emulava os caras. Tanto é que ele tinha uma vontade enorme, e conseguiu, de comprar para o Estado um helicóptero igual ao do Ike Batista. Entende? Ele queria ter, como governador,
um helicóptero igual a um multimilionário. E quando você vê aquelas imagens dele jantando nos restaurantes da França, entende? Comentando a qualidade dos restaurantes, de certos restaurantes europeus, você vê que ele estava no seu mundo, quer dizer, o mundo das pessoas. Quando ele ia para o lugar dele lá a casa de praia dele e esqueciam a cachorrinha, o helicóptero voltava para buscar a cachorrinha, para ele era uma coisa que estava dentro do mundo, entende? Do mundo do bilionário. Ele é um cara que o sonho dele era ser um bilionário. Entende? Mais do que presidente da República. Muito mais. Ele, se fosse presidente da República, é para ampliar a própria fortuna. Então, o sonho dele era muito pobre. O fundo era muito pobre. Entende? Como é muito pobre, o sonho desses caras que entram na política para ganhar dinheiro. Não é? Eu passei, na época que eu ainda estava nessa batalha, eu passei fazendo palestra para os candidatos a governadores, acho que a vereadores em 2012. Então, eu falava para eles, puxa, o cara que quer ser político, ele tem que perceber que ele é um funcionário público. O máximo que ele pode aspirar é ter um salário digno. Os caras me olhavam com o olho, entende? Mas não é nada disso que a gente está esperando. Alguns, né? Outros fingiam estar indiferentes. Mas mostra que a política passou a ser, no Brasil também, uma espécie de caminho de ascensão social. Como o futebol, né? Não sei jogar futebol, vou para a política. Eu sou muito simpático, tem ali... A música também, em certos momentos. Música também teve muito isso de ser o único... Ainda é a música, a única possibilidade de ascensão social para uma população jovem completamente marginalizada. Se estivesse nos ouvindo agora, devíamos dizer assim, 2 fracassados comentando. Um músico que não ganhou nada e um político que é pobre. Talvez seja isso. Né? Vamos ver. Não vai ser nada. Acho que é hora de abrir, né? As perguntas, então, né? Que delícia. Vocês falaram, fala, a gente que alegria. passa Que delícia, que alegria ter vocês aqui. Vocês nem imaginam como eu estou feliz. Muito Nossa, obrigado. muito feliz. Tenho certeza que todo o público também, com certeza. A última vez que eu estive aqui foi com o Ferreira Goulart. Foi com Ferreira Goulart. Foi uma bela passagem, porque o Goulart tinha medo de avião. Falou, só vou se for de carro. Vamos comigo? Eu falei, vamos. Aí nós viemos de carro conversando a viagem inteira. Ele gostava, né? Começando e voltando. Foi também lindo aquele momento, nunca vou esquecer. Eu vou abrir então para a pergunta com uma pergunta minha. Como é que foi os anos já considerando aí o tema da mesa, que foi até o próprio Nelson que sugeriu 50 anos de sexo, rock e política, né? Vocês já falaram bastante de política. Como é que foi a época de 50 anos de sexo e rock? Sexo, drogas e política. Sexo e drogas, exatamente. Por onde nós começamos? Pelo sexo ou pelas drogas? Primeiro as drogas, depois sexo, ou sexo, Tanto depois faz. uma droga depois? Tanto faz. Pode ser. Pode ser do jeito. Vai você? Vai na droga que eu vou no sexo. Tá bom. Esse daqui nós sempre tivemos ideias bem próximas sobre esse assunto, que no Brasil se discutiu anos e anos e anos e continua atrasadíssima a legislação da maconha, tudo, enquanto nos Estados Unidos tem 22 estados que já liberaram para uso recreativo, que estão nadando em dinheiro, que não aconteceu nada, não mudou, não atingiu as famílias, não atingiu os poderes do Estado, nada, não mudou nada da vida das pessoas, além da criação de uma indústria colossal de bilhões de dólares. Posso te ajudar com uma história? Nesse ponto, Claro. não mudou nada, né? Eu conheço uma história que é boa
E não tem nada a ver, mas vai te ajudar. Um amigo meu e um outro amigo estavam fumando maconha. Aí apareceu a mãe, uma senhora, falou: que é isso, meu filho? Não, estamos fumando maconha e tal. Então deixa eu experimentar. Experimentou, fumou 2 coisas, não estou sentindo nada. Aí ele falou: tá bem, mamãe, vamos embora e tal. Aí era da janela: não estou sentindo nada, não tô... Passou horas gritando: não estou sentindo nada. É isso, não estamos sentindo nada. É porque é um terror, criaram um terror de tal maneira. E quando, na verdade, se você vê outras drogas, tipo crack, cocaína, álcool mesmo, contribui muito para a violência, né, e para a criminalidade, tudo. Os assaltantes que vão planejar um assalto ali, vão fumar uma maconha antes de ir para o assalto. Não foi, acabou o assalto ali, já vai rodar, toca um Bob Marley, nego já desiste. Aquele ali é mais vermelho. Tá vamos discutir. Não, aquele banco vermelho, vamos olhar ele um pouco. Né? Começa a discussão, daí dá uma fome, acabou. Então, isso não é visto no Brasil, dessa parte. Existe uma fantasia. O cara estava enlouquecido, emaconhado, assassinou. Não há possibilidade, não há ânimo para isso. Não, o cara é o seguinte. Às vezes eu acho que em certas circunstâncias, eu penso muito nisso. Existe uma circunstância, por exemplo, existe uma tribo de índios no Maranhão que, para fazer a colheita, fuma muito, entende? Porque eles se empolgam com a colheita, fumam e fazem a colheita. E, de vez em quando, a Polícia Federal vai lá, prende todo mundo e tal. Que negócio da Damares, não pode fumar e tal, voltam todos. Na colheita seguinte, estão todos fumando. Mas, normalmente, quando um célebre jogador de tênis, eu nem vou citar o nome, de tênis não, de vôlei, foi acusado de fumar maconha e tal, eu falei assim: poxa, mas vocês deviam não podem culpar o time dele, porque eles perderam um cara, porque você perde reflexo. É claro, é contra, reflexo, né? A verdade é essa. Agora, evidentemente, a pessoa que fuma maconha e vai dirigir, ela está cometendo um erro muito grande. Grave. Ela perde reflexo seriamente, entende? A pessoa que fuma maconha no elevador também não deve fazer isso. Não é como cigarro também, não pode fazer isso. Agora, de fato, não vejo ainda nesse caso. Eu sempre me interessei muito também, no caso da maconha, embora os conservadores me acusem de me interessar por isso, para liberar de uma forma para o lazer. Mas a maconha, do ponto de vista comercial, industrial, o cânhamo, do ponto de vista industrial, é importantíssimo. Você produz 1001 coisas. Eu costumava dizer assim: a maconha tem 1001 funções, 1001 produtivas e uma milésima de ser bode expiatório. Mas tem, entende? E no ponto, a Mercedes-Benz usava cânhamo no fundo da porta. Eu tenho calças de cânhamo que não acabam nunca, são muito mais duráveis do que o blue jeans, entende? Muito mais duráveis. Bonés, todas as coisas. Agora fazem alimentos, entende? Tudo. Quer dizer, com o cânhamo você abre uma área produtiva fora do comum e sem nenhuma ligação. Sem THC. Sem alterar a consciência. Entende? Mas você reage a isso. O outro aspecto que sempre me interessou foi a questão do tratamento médico, em casos que é importante. Casos de epilepsia, e as famílias sempre querendo. Na Inglaterra, elas durante muito tempo sujeitando a vários riscos para comprar o remédio para as crianças, entende? Aqui no Brasil também, as pessoas lutando e tal. Felizmente agora, o governo já autoriza a importação. Agora, você acha que tem sentido você importar maconha? E vai importar dos Estados Unidos. Importar dos Estados Unidos maconha para curar as pessoas é de uma estupidez fora do comum. Quer dizer, eles podem fazer essa coisa suja, plantar maconha. Nós não. Nós só aceitamos o remédio que vem.
É uma estupidez. Estupidez, sobretudo, né, uma burrice, como se vê isso, é muito por ignorância que as pessoas, apesar de todos os estudos que existem, eu acho que o Brasil vai ser um dos últimos países do mundo, com os grandes beneficiários disso, são os traficantes, mas é o pequeno traficante, quanto que o cara ganha numa trouxinha de maconha, o cara ganha R$2. É uma coisa totalmente primitiva. As forças que detêm o processo eu as conheci no Brasil. Inclusive, eu vou até contar aqui um pouco do que se passou. Quando o Fernando Henrique era presidente, o Nelson Jobim era ministro da Justiça. Então, o Fernando Henrique consultou o Nelson Jobim e vice-versa, e falou assim, e se a gente legalizar a maconha? O que pode acontecer? Aí nos chamaram 3 deputados, Eduardo Jorge, eu e o Elias Murá, um velhinho de Minas, que era um proibicionista, falou assim, saiam pelo Brasil discutindo essa questão. E vocês têm posições divergentes, saiam discutindo, porque o governo que não entra em bola dividida vai observar a discussão e ver se é possível esse processo. E eu fiz quase 300 debates com Elias Murá, a quem eu me afeiçoei. Isso é impossível você fazer 300 debates com a pessoa e não gostar dela. Né? E o Elias é um deputado aqui de Minas. Ele até já sabia as minhas posições, eu sabia dele. Se ele adoecesse, eu podia fazer o papel dele, e vice-versa, não tinha nenhum problema. Nós nos dávamos muito bem. E saímos, eu observava, porque eu tinha estudado antropologia, eu observava a estruturação da mesa. Nós íamos fazer o debate, nos convidavam, shopping center, não sei onde e tal. A estruturação da mesa tinha uma forma de dizer, tinha um pai, ou uma mãe, tinha um delegado e tinha um pastor. Quer dizer, e a gente discutindo. Então, o que a organização da mesa já nos dizia, em termos bem claros? Você vai ter que se haver, para resolver essa questão, você vai ter que se haver com a polícia, vai ter que se haver com a família e vai ter que se haver com a religião. E no caso da polícia, eu percebi, Nelson, e você sabe também, que a questão não era só uma visão filosófica contrária, o que é perfeitamente possível. O Elias Murá era um proibicionista, ele escreveu um livro mostrando como a maconha deformava a cabeça das pessoas, arruinava. Eu seria um monstro se o livro dele fosse correto. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é o seguinte, que os policiais, quando a gente foi levando a lei, os delegados na Câmara e os policiais que apareciam, chegaram perto, falaram assim, bom, vocês vão atenuar a situação do consumidor. Vamos. Não, está bem, vocês atenuam a situação do consumidor. Foi pego, também foi pego o consumidor, recolhe a maconha e vamos embora, acabou. Disse, não, tem que passar pela polícia. Aí, quando você vê por que tem que passar pela polícia, você vai na Polícia do Rio, quando um filho seu é preso com maconha, e você chega lá, um homem comum e tal, a primeira coisa que eles perguntam é assim, com que carro o senhor chegou? Qual é a sua profissão? Com que carro o senhor chegou? Porque eles já estão avaliando qual é a estatura da mordida, qual é a dimensão da mordida. Por isso é que eles não queriam, entende? Que passasse, que não escapasse da polícia essa questão. E que são os grandes interessados também, que vivem disso, de coisas pequenas, né? Isso é o dia a dia da polícia no Brasil inteiro, não é apreender um caminhão, não, é besteirinha. E o meu querido Murá acabou no final da vida, nós continuamos amigos, ele apresenta um projeto obrigando o uso do café nas escolas. Eu falei, mas Elias, o café tem cafeína, isso é uma droga, entende? E a Coca-Cola era uma droga no século passado. A Coca-Cola só soltou fora porque ela teve uma intuição fora do comum. Ela falou assim, quem vai fazer a nossa propaganda é o Papai Noel. Livrou a cara da Coca-Cola, que ela era acusada de ser. Então, eu falei, Elias, mas
a cafeína e a nicotina foram as drogas que tocaram a Revolução Industrial. Os arquitetos e tal, todo mundo fumando, fumando e bebendo café todo o tempo, entende? Ele disse, não sei o que e tal. Quer dizer, para ele, não era droga. Nem a cafeína e nem a nicotina, entende? Hoje eu acredito que a nicotina não, ele considerava droga, mas a cafeína não era droga, entende? É uma posição, entende? O problema da maconha é esse, que alucina um pouco o adversário de qualquer legalização, que ele acha que há uma mudança na consciência, que há uma alteração de consciência. E pode ser, em certos casos, que existe uma alteração de consciência em que, mais objetivamente, pela minha observação, eu não tenho uma pesquisa científica, eu acho também que o álcool tem uma mudança de consciência. E observo, entre alcoólatras e fumantes, que a tendência do alcoólatra é a agressividade. Com certeza, é e isso. O álcool tende mais a isso do que a maconha. Mas eu não tenho elemento científico para dizer, olha, é isso e é isso. Mesmo porque o álcool já é permitido. Se você falar hoje em proibir o álcool, nós vamos todos para a cadeia. O sexo. Então vou no sexo. O sexo. O sexo. Isso te interessa? Bom, uma das questões centrais no Brasil foi sempre a questão gay. Não é? Quando cheguei ao Brasil, havia ainda muita dificuldade com esse tema, mas já havia gente trabalhando com o tema. Tanto que a minha primeira grande entrevista no Brasil foi dada ao jornal Lampião. Não sei se você lembra. Lembro, era um jornal gay do Aguinaldo Silva. Era dedicado a isso, entende? Mas, com o tempo, eu acho que essa questão foi avançando muito no Brasil. Eu observo que ela avançou, observo que chegou-se, inspirado também pelo exterior, a criar movimentos de massa, que às vezes eram movimentos tão numerosos quanto a aglomeração dos evangélicos num dia santo nas ruas. Né? As paradas, né, que começaram... Agora, eu senti, num certo momento da história, aí já é uma questão delicada nessa política, né, que o movimento gay foi um pouco cooptado pelo governo. Estive num congresso em Curitiba e falei para eles claramente, entende? Olha, eu estou achando que vocês estão muito próximos do governo. E eles achavam que a parada de orgulho gay tinha que ser financiada pelo governo, entende? E achavam natural que o governo financiasse. E achavam natural participar. O governo achava natural também cooptá-los, porque, na verdade, o governo do PT não tinha a mínima ideia do que era isso. Eu, quando fui candidato a vice-presidente, eu até ganhei internamente na primeira convenção, mas foi imediatamente rejeitado, porque assim, mas ele não parece homem suficiente para ser o vice do Lula. Foi que surgiu aquele cara do Rio Grande do Sul e foi o vice dele. Eu já tinha sido escolhido, entende? O PCdoB e o PSB, mais uma corrente conservadora do PT, me eliminaram exatamente por isso, que eu não parecia suficientemente másculo para convencer a classe trabalhadora. Enfim, que sorte sua, hein? Que sorte! Escapou de boa. Não sei se você lembra dos cartazes stalinistas do marxismo, do realismo socialista, aqueles operários. Não é isso que eles viam. Bom, então o movimento gay passou a ter essa dimensão. Então, quando ele se cruza, quando ele se encontra com o governo, ele passa a ter uma influência bastante grande no próprio governo, que não tinha a mínima ideia do que é isso. Então, o que um movimento de massa pensa não pode ser a política de um governo. Que o movimento de massa expressa os seus interesses. Um governo expressa interesses gerais. Então, você não pode, por exemplo, eu sempre achei isso, que a gente ia ser derrotado por esse aspecto. Você não pode tentar impor uma política sexual na escola, ou um tipo de educação sexual numa escola, num país, e muitos outros são assim também, em que as famílias querem ter o privilégio de educar sexualmente os filhos.
Elas não querem que isso seja feito na escola. Então, não tem sentido você produzir cartilhas e distribuir universalmente. Se você é político, é uma visão política, né? Você primeiro faz o seguinte: vamos fazer as cartilhas, mas vamos consultar as famílias que queiram ou não que as cartilhas sejam distribuídas. Aí você consegue distribuir cartilhas e, simultaneamente, não ofender e não ferir aquelas pessoas que não abrem mão. O que os conservadores perceberam que aí havia uma brecha. Nessa brecha eles entraram. Estão educando os nossos filhos contra a nossa vontade a terem um comportamento dessa maneira. Daí surgiu o grande achado, que é a mamadeira de piroca. Não é? Esse foi o grande achado, porque nada diz melhor isso, entende? Se você passasse um ano pensando no Brasil, como é que eu vou materializar isso, a mamadeira de piroca é ideal, você não acha? Então, eles aí partiram para isso. O kit gay. Hoje, uma moça da feira aqui chegou e falou assim: eu queria trazer um kit para você. Eu falei, não precisa não, está tudo bem, nós já estamos com muitos kits aí. O kit gay passou a ser uma coisa estigmatizada, entende? Porque eles inventaram isso. Não é? Então, esse foi um problema. No campo, outro aspecto que eu trabalhei, entende? Foi no campo da prostituição. As prostitutas no Brasil estavam se organizaram, fizeram inúmeros congressos, dos quais eu participei, e eu apresentei um projeto legalizando a prostituição. Então, eu tive uma reação muito grande no Congresso, na própria Comissão de Justiça. Me lembro que o Antônio Carlos Magalhães Neto, ele foi contrário a esse projeto, argumentando que a legalização da prostituição era uma ameaça às famílias. Aí que eu falei com ele: mas você acha que as prostitutas não têm família? Na verdade, eu conheço inúmeros prostitutos que sustentam a família. Houve até uma pequena cidade do Brasil que foi sustentada por prostitutas que saíram e mandavam dinheiro de fora. Até falei com ele: se fosse o Jorge Amado, deputado pela Bahia, eu estava bem melhor. Mas não era, né? Então, aí, entende, esse projeto foi retomado pelo Jean Willis, né? Aí passou para a esfera do PSOL. Disse: não, o projeto do Gabeira é burguês. Nós precisamos fazer um projeto para as prostitutas, mas com cunho socialista, entende? E fizeram um projeto lá em que eliminavam a possibilidade das prostitutas trabalharem para empresas, entende? Porque elas tinham que ser autônomas. Então, nesse campo também, eu acho que houve um retrocesso, né? Mas era muito difícil uma aprovação. Muito difícil uma aprovação. Eu conheço, na Alemanha foi difícil, né? Na Alemanha foi difícil, os verdes apresentaram o projeto, a social-democracia aprovou o projeto, né? Mas aprovou o projeto dizendo o seguinte: nós aqui na Alemanha vamos legalizar de fato, mas nós temos uma posição, social-democracia. Todas as profissões legalizadas na Alemanha podem ser objeto ou ser tema de escolas. Então, assim, mas nós não queremos que isso seja ensinado. Então, nós vamos legalizar dizendo o seguinte: nós legalizamos, mas, ao mesmo tempo, condenamos moralmente isso. Entende? Que é uma saída também, não é? Mas, então, na questão do sexo, entende? Ficou mais ou menos nisso até que veio a grande vitória do Bolsonaro, não é? E nós voltamos o pode tudo, menos homem com homem, mulher com mulher. É o Tim Maia reencarnado. Mesmo o Tim Maia fazia ressalva. Só não pode lançar isso até às 9 da noite. Depois vale tudo. Exato. O Tim Maia era até às 9. Agora, são incapazes de dizer não pode homem com criança. Isso eles não se importam, entende? Essa é a questão que me... Essa é a pior de todas, esse turismo social e prostituição infantil, né, no Nordeste, especialmente, acho que é no Brasil inteiro. Né? Nesse campo nós avançamos, porque as campanhas foram muito bem feitas, eu acho. Eu não sei se vocês viajaram pelos aeroportos do Nordeste,
sobretudo Fortaleza, Recife, em quase todos os cartazes eram bem claros. Os estrangeiros chegavam, vinham, prostituição no Brasil é crime. É isso, da você cadeia. pode ser preso, vai ter problema é crime da cadeia. E eu acho que houve um certo avanço, entende? Um avanço muito grande. Nós trabalhamos também, nesse campo, com aliciadores estrangeiros, que levavam as mulheres brasileiras para a Espanha e para outros lugares. Aí era um processo muito difícil, porque eles pegavam o passaporte e, de uma certa maneira, as escravizavam. Então, foi difícil, fizemos algumas incursões. Na Espanha, pedimos ajuda à Espanha, e fomos, também a Polícia Federal atuou. Eu acho que isso também hoje caiu. Então, nesse campo, se avançou, não é? Mas o sexo no Brasil continua a ser feito do mesmo jeito. A nossa capacidade de intervenção na química humana é mínima. É mínima. O melhor é não se importar muito. Mas o governo parece que tem uma obsessão, né? O Bolsonaro tem uma obsessão pela coisa gay, até suspeita num certo ponto, né? Porque é uma tal obsessão que, peraí, qual é o seu problema? Mas suspeita de quê, né? Ele fala assim, não, nossa amizade... Eu escrevi até um artigo, falei com ele até. Ele disse, não, nós temos uma amizade heteros. Não é? Amizade hetero. Mas que isso? Não, agora as amizades têm que ser hetero. Você não pode ser amigo só. Entende? Você tem que classificar. Não, eu sou amigo, mas sou hetero. Entende? Quer dizer, as amizades são relações afetivas, basicamente, entende? Você não tem que classificá-las, se elas são hétero ou se são homo, entende? São amizades. Depois é que você vai ver. Não é? Agora ele está preocupado com a amputação dos pênis. Eu vi isso. Mas ele é preocupado com isso há muitos anos. Ele já falava isso, que no Exército ele viu muitos soldados pobres terem o pênis amputado, por falta de água e sabão. Sim. Ele tem razão até certo ponto, mas ele perde o ponto, porque o ponto realmente, nesse caso, é a falta de saneamento básico. Mas isso ele não se importa. Entende? É uma questão moral. Ele quer água e sabão, mas ele não imagina a importância do saneamento básico no Brasil, nesse problema e inúmeros outros, entende? Quer dizer, não é fácil você ter água. Eu, por exemplo, viajo pelas estradas brasileiras. Se você não tomar cuidado, você perde o pau. Entende? É verdade, porque os banheiros são tenebrosos. Entende? São tenebrosos. Então, por que ele não tem uma perspectiva de dizer o seguinte, não, agora então eu trabalho com os caminhoneiros, vamos fazer um estímulo para que os postos de gasolina nas estradas tenham realmente banheiros um pouco mais limpos. Há lugares realmente tenebrosos. Eu fui, por exemplo, em Brumadinho, quando eu fui a cobrir o desastre, nós paramos numa cidade, um pouco antes, num posto de gasolina. Os banheiros eram horrorosos. E mais ainda, quando eu entrei, havia um rastro de sangue saindo do banheiro. Nós saímos correndo dali, entende? Não só dali, como daquela cidadezinha. Porque, entende? E ele não percebe que é uma questão assim, muito mais de saneamento, de fiscalização. De educação. De estímulo aos postos. Você podia até estimular, olha, se vocês fizerem um banheiro digno, limpo e tal, nós até podemos dar um prêmio, ou podemos reduzir um pouco o IPTU, falar com os prefeitos, né? Podemos reduzir. Mas não, ele quer só água e sabão. Mas água e sabão não nasce do nada, né? Sem educação também, né? Olha, nós estamos com o adiantado da hora, vamos abrir para uma pergunta. Sim. Tá? Só para avisar que a Badia... Cadê a Badia Assad? Ela estava aqui dentro. Vai ser o show dela daqui a pouco, estão todos convidados, inclusive vocês, claro, a Badia Assad daqui a pouquinho, após a nossa mesa aqui. Tem uma pergunta aí? Bom, boa noite, Gabeira, boa noite, Nelson Mota. Minha pergunta vai para os dois, mas especificamente para o Gabeira. No seu livro, que é Isso, Companheiro, você trata já, na época da ditadura, a diferença da geração mais experiente da esquerda, já na época,
e da geração mais nova, que era uma geração que não era uma geração que agia mais por impulso do que racionalmente, talvez. E já naquela época, eu queria saber como vocês dois e você vê essa geração hoje, porque eu acredito que mesmo a direita, que tem esse fetichismo de moralismo, essas coisas mais, eu vejo também um pouco a esquerda hoje ainda com aquele fetiche de luta armada, ainda escuto isso, luta armada, revolução, e mesmo a esquerda que tem essa fetiche desde 37, 64, com o golpe comunista, que os comunistas vão tomar o país, a esquerda também, às vezes eu vejo ela um pouco com esse fetiche que nós temos que fazer uma revolução, nós temos que pegar em armas, e, enfim, na minha concepção, eu acho que isso já foi um pouco superado. Está na hora da esquerda pensar um pouco melhor em como se articular, diferente de um ex-líder que diz que só a sigla dele é a sigla da esquerda, as outras siglas são apenas símbolos. E eu acho que a esquerda não está fechada só num partido, mas em várias ramificações. Então, eu queria saber o que vocês, e você, Gabeira, tem a dizer sobre isso. Olha, eu não vou falar como Fernando Henrique, esqueçam tudo que eu escrevi, mas eu estou pensando que talvez eu tenha esquecido o que eu escrevi, porque o que eu vou dizer o que acontece é o seguinte: tradicionalmente, a esquerda sempre foi considerada, em relação à direita, mais liberal em termos sexuais. Tanto que, quando caiu o Congresso de Ibiúna, uma das preocupações da polícia foi colocar sobre a mesa um grande número de pílulas anticoncepcionais. Você lembra, né? Lembro. Eles colocaram sobre a mesa um grande número de pílulas anticoncepcionais, para dizer claramente que ali havia um amor livre. Mas o fato da esquerda ter ideias mais liberais não significou nunca que ela pudesse, porque as ideias liberais nem sempre são emoções liberais. Entende? Existe uma diferença entre ideias e emoções, né? Então, a esquerda tem uma tendência puritana também. Essa tendência foi mais grave em Cuba, né? Quando houve uma grande perseguição aos homossexuais. Eles eram colocados em campos de reeducação. Quando nós visitamos a Embaixada da Coreia do Norte em Havana, um jornalista americano, eu e um jornalista americano que era gay, eu tinha ido lá, gay de esquerda. Então, nós conversando com o embaixador coreano, ele fala assim: na Coreia existe um homossexualismo? Aí o cara falou: mas o que é isso? O cara perguntou. Não, é um homem que gosta de um homem e mulher que gosta de mulher. Eu falei: isso não existe. Você está inventando uma coisa. Esse fato não existe. Não existe um homem que gosta de um homem e mulher que gosta de mulher. Para ele era um fato que você tirava da cabeça. Na esquerda brasileira, eu falo no livro que o puritanismo ganhava uma certa dimensão, não o puritanismo, que eu não posso chamar isso de puritanismo, é uma categoria especial, que é a monogamia. A ideia monogâmica ganhava muita força, mas não como uma defesa da monogamia em si. A ideia monogâmica ganhava força como uma defesa da segurança do conjunto. A tese era que, se você começasse a ter relações cruzadas, o nível de segurança do pequeno grupo cairia muito, entende? E nós temos um caso, tem um livro saiu agora uma biografia do Herbert Daniel, que foi da Vá Palmares, e depois do Partido Verde, em que conta a saga dele como homossexual na esquerda. Vale a pena. Foi um americano que veio no Brasil e fez essa biografia. Aliás, esse americano depois se disse que era namorado da Dilma. Eu não lembro aquele que falou que era namorado. Foi ele que fez esse. Puxa, que coragem, hein?
Você quer macho? É dobrar a meta. Não é só ter uma meta, dobrar a meta. Mas, então, o que eu posso dizer é isso, entende? Que, quanto à questão da luta armada, eu vejo hoje muito pouca gente falando em luta armada. É um tema que praticamente desapareceu. Eu digo, desapareceu nas circunstâncias que havia no nosso tempo. Por quê? Porque o chamado socialismo do século XXI, ele não prevê a luta armada. Ele prevê a chegada ao poder, o bolivarianismo, a chegada ao poder pelas eleições. E uma vez chegando ao poder pelas eleições, a conquista progressiva das instituições, a conquista do Supremo, a conquista do Parlamento e, finalmente, a conquista da imprensa. Quer dizer, é um outro processo de tomada de poder e de consolidação do chamado socialismo. Não sei se isso te responde. Não? Gente, nossa, que delícia. Olha, a gente já está 20 para as 9, quase 20 para as 9, e eu não sei se vocês... Beleza. Então, gente, vocês querem responder então mais uma questão e a gente encerra? Mais uma última? Olha, eles não vão autografar, tá, pessoal? Eles não vão autografar, não, tá? Eles estão cansados. Oi? Não ouvi. Ele está falando lá em cima já, ó. Sobre a Lei Rouanet. Sobre a Lei Rouanet, o que vocês acham na parte de música? É um problema bastante complexo, que virou uma arma de mistificação de tudo. Foi criada essa coisa que os globais vivem às custas, os artistas brasileiros mamam no Estado. É uma coisa de uma passionalidade, quando as leis de incentivo em todos os países têm, porque a cultura é uma indústria cultural, é poderosíssima, faz muito dinheiro, tem enorme importância para qualquer país, a indústria cultural. E aqui se tomou esse cavalo de batalha nas eleições, e agora começam essas modificações todas precipitadas, rápidas, sem discutir com a classe, com os interessados. O que eu acho sempre, desde o início, a Lei Rouanet, do jeito que foi concebida, passar para a mão dos gerentes de marketing das empresas a política cultural brasileira, é um absurdo, né? Então, aí dessa concepção errada, tinham que encontrar uma outra forma de financiamento da cultura, não que botar isso na mão do marketing das empresas, que não tem o menor escrúpulo, não tem o menor compromisso com nada, quer botar o artista que vai melhorar a marca dele, não interessa como. Então, isso já cria uma distorção enorme. E essas discussões deviam ter sido feitas, nova discussão, coisas demagógicas, assim, que são totalmente de impulso. Vou limitar 1 milhão de não sei o quê. Qualquer pessoa fala, com 1 milhão eu faço 20 peças, né? Qualquer pessoa... A pessoa não imagina que tem um musical tem 30 pessoas em cena, que as pessoas ensaiam 2 meses sem bilheteria, tem que receber 2 meses de ensaio, que pagas que o autor ganha porcentagem, o diretor ganha, o diretor musical, tudo. Então, sobra realmente ali na conta para o produtor pagar as suas contas. É evidente que houve muito abuso na Lei Rouanet, principalmente de parte de grandes produtoras
multinacionais, a TF4, que é do Carlos Slim, é uma companhia mexicana, a maior de shows e de teatro no Brasil. E tem uma outra grande, que eu esqueci o nome, que era a companhia do Ike Batista, que tinha sócio americano, foi comprada também. Então, quando as pessoas transferiram essa responsabilidade, rapidamente se formou um esquema. Então, essas companhias grandes, elas trazem para trazer o show do Paul McCartney, para trazer os Rolling Stones, para gastar 30 milhões no Fantasma da Ópera, 9 milhões é direito americano, royalty. Então, tem uma série de problemas ligados a isso que não foram discutidos, né? Por que o povo brasileiro, que é dinheiro, é renúncia fiscal, é dinheiro público, por que o povo brasileiro tem que bancar um show do Paul McCartney que ele não vai assistir, né? Que são entradas que custam R$400, R$500, né? Eles falam, mas um musical americano grande, isso cria muitos empregos, cria tantos empregos quanto um musical brasileiro, né? Então, tem muitas questões que não foram discutidas e que ocorreram uma série de abusos a partir dessas coisas, desses grandes empresas que ficavam com 80% da arrecadação total e para bancar coisas que não faz o menor sentido em nenhum momento. Os Rolling Stones fazem show no mundo inteiro, mas não tem Lei Rouanet em nenhum outro lugar. O Paul McCartney lá precisa de Lei Rouanet. E, na verdade, a Lei Rouanet é tão mal feita que ela acaba sendo prejudicial para o produtor, em muitos casos, porque o produtor tem que pagar 25% para o teatro, 5% para o diretor, 5% para o autor, às vezes 10% para o diretor, ou 5%. E a Lei Rouanet obriga a tal da contrapartida social, que juntou um monte de demagogias ali, que, na prática, resultam em que o produtor só pode vender entrada pelo preço cheio, ou meia que seja, de metade da lotação. A outra metade da lotação tem que ser distribuída para comunidade, para ONGs, para jornalistas, é obrigatório. São coisas... Então, metade da plateia ali não vai vender, vende a R$20 quando dá. E essas ONGs que virou uma obrigação o cara, além de produzir um espetáculo grande, ele tem que encontrar uma ONG que traga pessoas para assistir aquilo, para cumprir a cota dele. O que acontece, como se espera no Brasil? Quando você bota 100 ingressos por dia na mão de uma ONG, o que acontece? 90 ingressos são vendidos, é claro, para pessoas ali. Ou seja, como o Crivella diz do Rio de Janeiro, é uma esculhambação completa. Isso ele falou da cidade do Rio de Janeiro, o próprio prefeito. Então, você vê o nível que a gente vive lá. E essa história da Lei Rouanet tem que ser encontrado no Brasil um sistema de financiamento que seja no BNDES, que dê com um prazo de carência até o cara começar a fazer dinheiro, começar a pagar com juros razoáveis. O que não pode é botar isso na mão do marketing das empresas. Isso não vai dar certo nunca. Isso mesmo. Agora, o ideal seria que os artistas sobrevivessem no mercado. Não é? Agora, existem circunstâncias, como, por exemplo, a Pina Bausch, aquele grande grupo alemão, e eles tinham financiamento do governo. Mas qual era a reflexão? Era o seguinte, é um grupo com alto valor artístico e que é uma espécie de demanda, é uma espécie de orgulho nacional. Sim. Uma projeção do soft power.
como você, não sei se você se lembra, houve um momento que os Estados Unidos mandaram vários artistas cantar, Dave Brubeck, não sei se foi o Dave Brubeck, mas 3 ou 4 grandes músicos de jazz que vinham fazendo jam session Sim, no Brasil, pelo Brasil era... Essa era uma visão do soft power, entende? Mas era uma coisa atrelada à política externa, entende? Então, agora, o problema de botar o dinheiro na mão do governo para financiar artista, é muito raro o governo que não vai financiar o amigo e não vai escantear o adversário, né? Então, jamais o PT ia financiar um adversário do PT. E jamais o Bolsonaro vai financiar um adversário do Bolsonaro. Então, fica muito difícil. O ideal é tentar... Há manifestações, que às vezes manifestações culturais, populares, que precisam de uma certa ajuda, entende? Para poder existir. Eu concordo totalmente. Tem que encontrar um tal. mecanismo de quem decide, quem recebe quanto, e as prestações de contas, tudo vira uma burocracia. Agora, por exemplo, houve momentos, entende, que grandes artistas resolveram, por exemplo, vou fazer poesia, então vou fazer um espetáculo de poesia e vou financiar isso com o governo. Aí fica difícil, porque é muito difícil, né? É uma coisa para vaidade individual ali, que não tem o menor... Precisa ter espírito público para ter uma lei dessas de incentivo. Eu não sei. Eu se eu fosse artista mesmo, se tivesse financiamento do governo, eu ia me sentir, agora, né, no momento capitalista e tal, eu ia me sentir meio esquisito. Por exemplo, eu não consigo sobreviver com os que... O Beckett, por exemplo. Beckett teve 16 leitores, 16 cliques. Entende? E depois ele conseguiu vender o livro e tal, chegou até o prêmio Nobel. Mas ninguém o ajudou a não ser, entende? E ele foi. Entende? Quer dizer, o que leva o artista é a capacidade dele. Eu me lembro, nos anos 70, início dos anos 70 e tudo, como se fosse uma peça de teatro. Você pegava um dinheiro no banco, emprestado, botava na peça, ensaiava, se a peça fazia sucesso, você não ganhava pouco, ganhava muito dinheiro. O Banco Nacional financiava o cinema brasileiro. Financiava o brasileiro, era um empréstimo assim. Se a peça fosse um fracasso, você perdia dinheiro, igual qualquer lugar do mundo. Por que aqui não poderia ser? Agora, pode haver também uma ponta de mecenato, né? Que o brasileiro não gosta. Milionário brasileiro, o mais pão duro do mundo. Não são chegados Qualquer nem lugar. ao mecenato, nem a grandes obras assim de caridade e tal. Não são. Essa característica não tem no Brasil. Nos Estados Unidos são universidades inteiras, museus inteiros que foram doados, né? O Bill Gates doou praticamente toda a fortuna dele, né? Então, esses exemplos não colam no Brasil. O Brasil não é para principiantes, dizia o nosso Tom Jobim. Nem pode ser, né? Vamos, muito obrigado a vocês. Obrigada.